Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja abundante sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias. O nosso Senhor nos concede mais uma vez a graça de estarmos juntos como irmãos, reunidos em sua casa, para entrarmos na sua presença com ações de graças, para servir ao Senhor com alegria. É isso que a Bíblia nos convida a fazer nesse domingo, no dia do Senhor, no Salmo 100. Vamos abrir então todos no Salmo 100, vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma leitura alternada desse Salmo. Salmo 100, vamos ler alternadamente, lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Nos diz assim a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei o meu nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Louvado seja Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade e pela sua fidelidade que estão sobre as nossas vidas. Pedi para o nosso irmão diácono André trazer o microfone até aqui à frente para o presbítero Sérgio, que nos conduz a Deus numa oração, agradecendo a Deus por podermos estar juntos nesse culto de adoração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer a boa oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, dia que o Senhor fez para nos regozijarmos e nos deliciarmos nele, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as nossas situações, e nós queremos prestar este culto de louvor e adoração ao teu santo nome, Senhor, por tudo que o Senhor representa nas nossas vidas, pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo Deus que o Senhor é, um Deus de misericórdia e amor, e é por isso, Senhor, que nós nos achegamos aqui, confiados na intermediação do Senhor Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar e abrir a porta de comunicação pessoal e íntima contigo, Pai. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de servir cada vez mais e melhor, que nós também possamos sair daqui fortalecidos e edificados pelo Evangelho, pela palavra que vamos ouvir e pela nossa comunhão contigo. Oramos agradecidos e confiados no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Celebremos então ao Deus de amor e de imensa bondade.
irmãos e irmãs. Na primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do versículo 5. 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 5 até o versículo 10. Nos diz assim a sã doutrina dos apóstolos. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amados irmãos e irmãs, essa é a nossa situação diante de Deus. Todos nós somos devedores. Todos nós somos pecadores. Por melhor que pareça ser o homem, quando você sonda os seus pensamentos, quando você percebe os seus olhares, as suas palavras, as suas atitudes, a omissão do homem, tudo isso revela pecaminosidade. E não pouca, mas muita. Mas, apesar da nossa situação ser desesperadora, por causa da nossa incapacidade de fazermos o que é bom, de amarmos o nosso irmão, de socorrermos o aflito, e de vivermos uma vida reta diante de Deus, apesar da nossa situação ser crítica, nós podemos contar com o perdão e a graça do nosso Deus, que é derramada sobre as nossas vidas pelo sangue de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode perdoar os nossos pecados. Somente Jesus pode nos mostrar, pode nos fazer perceber que a nossa inércia, muitas vezes, faz com que nós, com a mente cauterizada, nem percebamos aquilo que temos feito, ou mais ainda, aquilo que realmente somos. Por isso o convite da graça nos é feito. Nós somos convidados para entrar na presença de Deus e reconhecer, confessar. Nenhum de nós pode dizer que não tem pecado. Se fizermos isso, estamos chamando Deus de mentiroso. João nos diz aqui na sua primeira carta. Oremos então silenciosamente, durante alguns instantes, colocando o nosso coração e a nossa vida no altar de Deus, colocando aos pés de Jesus toda a tristeza do pecado, todo o erro que nos afasta dele, todo o caminho tortuoso que nos faz perder o foco, que é agradar a Deus com o nosso viver, com o nosso ser. Oremos então,
confessando os nossos pecados diante de Deus durante alguns instantes, em silêncio. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós buscamos mais uma vez a Tua presença, ó Deus, com humildade, sabendo que nós somos pó e sombra. Ó Deus, a nossa existência passageira é marcada por erros, é marcada, Senhor, pela nossa indiferença, pelo nosso desamor. Nós somos assim, ó Deus, nós somos maus pecadores. Tem compaixão de nós, Jesus, Filho de Davi. Lava-nos com Teu sangue, toca na nossa alma, Jesus, salva-nos. Perdoa o nosso pecado, ó Deus. Sabemos que temos vivido em desacordo com a Tua santidade e com o Teu querer para as nossas vidas. Quando pensamos, olhamos, falamos, agimos e nos omitimos e desagradamos o Senhor, que está presente todo o tempo, que nos vê, que nos guarda. E o Teu Santo Espírito que habita em nós nos constrange, ó Deus. Esse amor tão grande nos constrange. Porque a Tua fidelidade e a Tua justiça, ao invés, ó Deus, de condenar, ela liberta. Ela julga e salva, absolve. Ó Deus, que grande amor. Como é bom pertencer a um Deus tão amoroso e nós somos do Senhor, ó Pai. Por isso nós confessamos os nossos pecados e sabemos que podemos encontrar o perdão hoje, a graça sobre nós agora, porque o Senhor é o Deus vivo que habita no meio do seu povo e o Senhor está passeando entre nós, tirando toda tristeza, toda dor causada pelo pecado. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia. Ajuda-nos a perceber, ó Deus, as oportunidades diárias de andarmos na luz, junto com os nossos irmãos em comunhão, porque Tu estás na luz, ó Deus. Ilumina diante de nós o caminho reto, para que nós possamos andar por ele, Te agradar, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração, sermos mais parecidos com Cristo Jesus, Teu Filho amado. Nós confessamos os nossos pecados a Ti, ó Deus, porque sabemos que só Tu podes perdoar os nossos pecados. Pelo sangue de Cristo Jesus é que nós oramos, confessando e nos alegrando com a Tua graça e o Teu perdão, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos perceber quem Deus trouxe até a sua casa, para que juntos nessa manhã nós possamos louvar e adorar o Seu santo nome. Vamos nos saudar fraternalmente no Senhor. Nós vamos cantar 2 cânticos. O primeiro deles é um bem conhecido, Deus está aqui. Como o nosso cântico só tem 4 linhas, nós vamos cantá-los 3 vezes, tá? E nós vamos cantar em tons diferentes. O Senhor Jesus falou aos seus discípulos que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria ali. Nós estamos aqui em bem mais do que 2 ou 3, né?
Então, nós temos a certeza inequívoca da presença do nosso Deus aqui conosco. Então, vamos declarar, né, essa presença aqui conosco. Deus está aqui, aleluia, tão alto como é que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Nós viemos nesta manhã para adorar o Senhor Jesus. Aqui viemos te adorar, ó Cristo. Enquanto nós cantamos esse segundo cântico, também nós podemos consagrar a Deus dízimos e ofertas. A forma de adorar a Deus também é contribuindo no reino, na casa, na obra, da qual nós somos cordeiros. É a nossa responsabilidade. Nos foi deixado como presente, como herança. É um privilégio para nós podermos participar do crescimento, da expansão e do desenvolvimento do reino de Deus na terra. Enquanto então nós cantamos este hino, aqui viemos te adorar, ó Cristo, podemos adorar a Deus também consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, proclamamos teu poder, nos levantamos para teu louvor, Senhor Jesus, sem Salvador. Viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa adoração, que as nossas vidas no altar de Deus confirme a nossa oração. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos orar e agradecer a Deus por esses dízimos e essas ofertas. Vamos orar. Pai amado, obrigado, porque o Senhor tem sido bondoso e generoso conosco, Deus. Obrigado pela tua fidelidade, que persegue as nossas dispensas, que abre portas para que nós possamos granjear pão, que nós penosamente conseguimos com a tua graça, com o teu amor, com a saúde que tu nos dás.
Ó Deus, recebe uma pequena parte do tudo que o Senhor nos dá, e que esse recurso continue sendo empregado com zelo, responsabilidade, por aqueles que o Senhor designou, para que juntamente, ó Deus, com a tua casa, se alegre no investimento no teu reino aqui na terra. Abençoa, ó Deus, também aqueles que necessitam dessa porta de emprego. Que, Pai amado, esse pai de família, essa mãe, possam se alegrar com a bondade do Senhor em breve. Mas pela fé agradecemos, porque a sua bondade será revelada através disso também. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós te agradecemos. Amém. Amém. As crianças podem sair com a missionária Renata, ali pela porta de entrada da igreja. Que grande bênção. Nós olhamos daqui, vemos quantos pais, mães, com as suas crianças pequenas no colo. Essa igreja está crescendo muito. Vamos ter que alargar aí, daqui a pouco, o espaço da nossa tenda. Quero saudar os queridos irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo também. Nós tomamos novamente a palavra do Senhor para meditarmos nela neste mês, onde a ênfase é a oração. Nunca será demais falar sobre oração, porque o que o cristão é, o que o crente é, ele o é em oração. Quando fecha a porta do seu quarto e ora ao Pai que nos vê em secreto, quando ninguém mais está olhando para nós e nós estamos sozinhos de Deus, ali está o verdadeiro eu. Ali nós nos revelamos quem realmente nós somos. Apesar das dificuldades que temos, e talvez esse seja um dos impedimentos à oração, as máscaras que colocamos, as mentiras e os enganos que nós, às vezes, queremos aceitar a respeito de nós e que nos impedem de nos apresentar totalmente desnudos na presença do Senhor. Às vezes temos máscaras na presença do Senhor, mas o seu Santo Espírito faz cair essas máscaras quando sinceramente nos aproximamos dele. A oração é algo tão importante na vida, e nós já temos enfatizado isso aqui, que o ministério de Jesus, a maior parte dele consistiu realmente da oração. É inegável isso quando lemos os evangelhos. Quando vemos a igreja primitiva no seu auge, na sua formação, nós vemos aqueles irmãos constantemente em oração, seguindo o seu mestre. É interessante que os seus discípulos não entenderam muito isso no ministério de Jesus. Jesus orava, e orava muito, orava sempre, mas os seus discípulos não entendiam isso. Muitas vezes dormiam, muitas vezes menosprezavam isso. Mas nós vemos depois da ressurreição de Jesus, quando o Espírito Santo clareia a mente dos seus discípulos, que eles são homens e mulheres de oração. A igreja está constantemente em oração. O apóstolo Paulo diz que a oração é tão importante que contamos com a assistência do Espírito Santo de Deus, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o tradutor para Deus daquilo que nós não conseguimos expressar com palavras. Apesar que essa é uma linguagem figurada, porque Deus não precisa que ninguém traduza nada para Ele, daquilo que expressamos ou falamos. Mas o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. A oração é tão importante que a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Na epístola de Tiago, no capítulo 4, o finalzinho do versículo 2 e o versículo 3, nos fala algo importante, introduz algo importante sobre a oração que gostaríamos de compartilhar nesta manhã, visto a importância, visto a necessidade que temos de uma vida mais abundante de oração. No finalzinho, Tiago diz assim: nada tendes, porque não pedis.
nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago está falando aqui da importância da oração de petição, da oração de súplica. Mas ele está dizendo também que às vezes não recebemos. E não recebemos por algum impedimento, por alguma razão. E ele nos diz, porque pedis mal, pedis para esbanjardes em vossos prazeres. Nós ouvimos sempre dizer que Deus ouve todas as orações. Não é assim que nós queremos justificar, principalmente quando estamos desanimados e achando que Deus não está nos ouvindo. Não, Deus ouve todas as orações. Quando estamos aconselhando alguém ou acompanhando alguém que está sofrendo por orações não respondidas, nós sempre também os encorajamos dizendo, Deus sempre ouve as orações. E em certo sentido isso é verdade. Já que Deus é onisciente, ou seja, Ele sabe todas as coisas. O salmista declara lá no Salmo 139, versículo 4, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Antes mesmo que a palavra chegue à nossa língua, ou seja, Ele conhece o nosso pensamento, Ele perscruta o nosso coração. Sim, Ele ouve todas as orações que se fazem a Ele. No entanto, a Bíblia nos apresenta algumas situações que desagradam o Senhor e que trazem certo impedimento, bloqueio dos nossos pedidos serem considerados por Ele. E visto a importância da oração, nós não podemos passar por cima de textos como esse, que visam nos alertar, que visam nos preparar, para que entendamos muitas vezes porque a nossa vida de oração não é uma vida mais abundante. Existem algumas coisas, eu e você precisamos saber disso, que prejudicam a oração. Deus tornou bem claro isso em sua palavra para nós. E nós vamos ver algumas delas aqui. Vamos chamar a isto de impedimentos, de obstáculos à oração. Alguns textos onde aparece claramente, para que as suas orações não sejam impedidas, o termo ali original significa bloquear, impedir, interromper. Então há algumas coisas que Deus nos alerta em sua palavra e que prejudicam a oração. É claro que Deus responde de diversas maneiras. Ele diz sim, Ele diz não. Ele diz para mim e você muitas vezes espere, porque o momento não é certo, a hora não é certa, e o que você está pedindo não está no contexto certo. Ele é soberano para fazer isso, mas Ele diz em sua palavra também que enquanto não tirarmos os obstáculos que nos impedem a oração, Ele não nos responderá. Aliás, nós podemos entender até que Deus muitas vezes ignora as nossas orações, porque Ele nos alerta em sua palavra sobre aquilo que pode trazer obstáculo, impedimento às nossas orações. A partir desse texto que lemos de Tiago, capítulo 4, nós vemos aí que um dos impedimentos à oração é quando nós não pedimos. O Senhor Jesus Cristo insistiu a batermos, a buscarmos, a clamarmos a Ele. E Tiago está dizendo aqui que não temos respostas às nossas orações, porque muitas vezes não pedimos. Mas e quando pedimos e não recebemos? Tiago apresenta aqui um dos impedimentos à oração, que é o egoísmo. O egoísmo é um obstáculo à oração. A NVI traduz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. A Nova Tradução da Linguagem de hoje traduz assim: e quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. E a palavra de Deus está certa, porque ela é a palavra de Deus. Ele conhece o nosso coração. A cobiça e o egoísmo estão na raiz da nossa natureza pecaminosa. E ainda somos estimulados por essa sociedade, por este século
hedonista, narcisista, esse século que nos induz a isto, a vivermos um egoísmo muito grande, a não pensarmos em ninguém que está à nossa volta. Nós precisamos observar o argumento que Jesus nos apresenta quando diz assim, que se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Contudo, é preciso tomar cuidado e examinarmos a nós mesmos se as nossas orações não estão cedendo às tentações do egoísmo, do consumismo, do hedonismo que reina nesse presente século. Eu ouvi uma coisa muito interessante um dia que marcou a minha vida. Deus não cria filhos mimados. Você sabe o que é criar um filho mimado? É dar tudo o que ele pede. É não negar nada, é não dizer não ao filho. Parece que essa sociedade que vivemos diz, olha, não, cuidado, você pode traumatizar o seu filho em dizer não. Então a criança cresce assim, sempre com sim, e geralmente tudo volta-se para si mesmo, para o seu egoísmo. Isso está impregnado na nossa natureza, na nossa vida. E aí na nossa relação com Deus, a gente fica até bravo e de mal com Deus, porque Deus não nos dá aquilo que queremos. Não somos submissos à sua vontade. Mas Ele tem uma razão muito especial para não nos responder. Ele tem uma razão soberana para nos responder. Porque Ele não vai atender a nenhum pedido egoísta. Porque os nossos pedidos têm que estar alinhados com a vontade de Deus, têm que ser para a glória de Deus. Por isso, irmãos, nem sempre Deus não atende por causa de egoísmo. Mas quando Deus não está atendendo às nossas orações, nós precisamos nos autoexaminar. O que nós estamos pedindo a Deus? Procede? É para a glória dEle? É para o bem da causa dEle? Deus vai ser glorificado em tudo com isso que estou pedindo? Porque se fizermos esse autoexame, contando com o auxílio do Espírito Santo nas nossas intercessões, certamente nós vamos fugir deste obstáculo grandioso à oração, que é o egoísmo. Mas eu gostaria de citar um outro obstáculo à oração, e ele é muito sério, e ele envolve o que nós estamos fazendo aqui hoje, o culto religioso. A hipocrisia religiosa é um obstáculo sério à oração. Deus nos revela em sua palavra que ignora as orações daquele que agem como os hipócritas em sua religiosidade. Ou seja, aqueles que se dizem crentes, mas o são apenas de aparência, apenas nos rituais, apenas na frente dos outros, das pessoas. Pessoas que não vivem na sua intimidade, na sua particularidade, o reino de Deus. Que os pregam sim, mas que não os vivem de verdade. Veja o que o Senhor nos diz em sua palavra, lá em Isaías, capítulo 1, os versos de 11 a 13, com o destaque também no versículo 15. Isaías, capítulo 1. A partir do versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Ele está falando para um povo ritualista, um povo que tinha que oferecer sacrifícios diários. De que me vale a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto. Veja a linguagem que o profeta usa para falar o que está no coração de Deus. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Coisas que Deus havia ordenado. Era mandamento do Senhor oferecer, mas o Senhor estava farto dessas coisas. Quando vindes, e aí Deus começa a apresentar a sua razão, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar de os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, inúteis,
O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Versículo 15, pelo que, quando estendeis as mãos, nessa situação, nesse contexto, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Senhor, mas eu não matei ninguém. Mas o Senhor nos diz em sua palavra que quando a ira está no nosso coração, eu sou semelhante a um assassino. E se a justiça do Senhor Jesus excede a dos escribas e fariseus, Ele está dizendo para mim e para você que o ódio no coração, associado a ajuntamento solene, bloqueiam as nossas orações. O pastor Eugênio Peterson traduz na sua Bíblia chamada A Mensagem, que é uma tradução das Escrituras. Ele diz assim, de forma muito marcante, o que o texto realmente diz: vocês me cansaram, diz o Senhor, vocês me cansaram. Eu estou cansado de religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando. Quando vocês fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto, por muito tempo ou com frequência, eu não vou dar ouvidos. Sabem por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue. E aí o conselho da palavra, o conselho do Senhor: vão para casa e se lavem, limpem essa sujeira toda. É fazer o que Jesus disse: entra no teu quarto, aonde você está em secreto, e ora em secreto ao teu Pai, e derrama o teu coração, e confessa o teu pecado, e acerta as coisas com o teu Deus, para que Ele te ouça. Nós precisamos tomar essas exortações da palavra de Deus, essas palavras, por mais duras que sejam da parte do Senhor para nós, como um caminho, queridos irmãos, para termos uma vida de oração mais abundante. Para que quando o Senhor não responder às nossas orações, nós saibamos muito bem que não é por causa de que somos hipócritas, porque falamos uma coisa e fazemos outra. Davi experimentou isso. Davi dizia que enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. Eu sentia dor como quem sente dor nos próprios ossos. Mas quando eu confessei e abandonei, quando eu deixei de ser hipócrita, como rei de Israel, de te cultuar, de dizer, olha, o rei te louva, o rei te cultua, mas as minhas orações estavam bloqueadas, impedidas, porque eu estava vivendo uma vida dúbil, uma vida hipócrita. O egoísmo é um obstáculo à oração. Hipocrisia religiosa é um obstáculo à oração. E entre outras coisas, eu gostaria de destacar também, nesta hora, que falta de perdão é um obstáculo à oração. Jesus deixa claro que perdoar o próximo é regra essencial para que Deus receba as nossas orações. Caso isso não ocorra, Deus simplesmente ignora nosso pedido de perdão. O Senhor Jesus diz lá em Marcos 11, 25, no seu Evangelho: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas.
Será que quando nós estamos orando, nós pensamos nisso? Será que quando estamos orando, a nossa vontade não é pedir a Deus, Senhor, manda fogo do céu e consuma essa pessoa que me ofendeu, essa pessoa que tem sido uma pedra no meu caminho? A maioria das vezes nós nem nos lembramos dela. E o Senhor diz que nós devemos inclusive orar pelos nossos inimigos. Coração carregado de mágoa, coração carregado de ressentimento, é um impedimento às nossas orações. É interessante que o Senhor Jesus faz uma coisa semelhante como essa, dizendo, olha, que quando você for apresentar a sua oferta diante do altar, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai primeiro reconciliar com ele. Às vezes, nós achamos assim, olha, como eu sou um fiel dizimista, um fiel contribuinte, olha, Deus deve gostar muito de mim. Eu não sou o maior contribuinte, o maior dizimista, mas eu sou fiel naquilo que faço. Mas ele não se reconciliou com seu irmão. E o Senhor Jesus diz, olha, deixa, eu não quero essa oferta. Deixa ela de lado. O que eu quero é que primeiro você vá se reconciliar com seu irmão. Vá se acertar com ele. Vá pedir perdão e vai perdoá-lo. Para que eu aceite a sua oferta. É isso que Jesus está falando em relação às nossas orações. E lá em Mateus 6, 14 a 15, no contexto da oração, Jesus diz, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Jesus não está apresentando aqui uma salvação por obras, não. Porque aquele que tem um coração já transformado por Cristo, esse tem um coração perdoador. A coisa é mais séria do que pensamos, queridos irmãos, porque se nós não temos um coração perdoador, nós precisamos pôr em dúvida até a nossa conversão. Porque aquele que alcançou graça, favor imerecido diante de Deus, que foi perdoado, experimentou isso, não pode ficar com o seu coração fechado para perdoar o irmão. Não. Um espírito que não perdoa é um dos impedimentos comuns à oração. A oração é respondida com base no fato de nossos pecados terem sido perdoados. Mas Deus não pode tratar conosco na base do perdão se estivermos abrigando inimizade contra os que nos fizeram mal. E dentro deste contexto, queridos irmãos, Pedro nos coloca uma coisa muito interessante, que fala também dessa falta de perdão e de reconciliação nos relacionamentos familiares, que impedem também as nossas orações. Lá em 1 Pedro 3, 7, ele diz aos maridos, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eugene Peterson traduz esse texto dizendo, o mesmo vale para vocês, maridos. Sejam bons maridos, cada um para a sua esposa. Não deixem de honrá-las, nem de se alegrar com elas. Sendo mulheres, elas não têm alguns dos privilégios de vocês. Mas na nova vida, sobre a graça de Deus, vocês são iguais. Portanto, tratem a esposa iguais a vocês, para que suas orações não sejam daquelas que nem passam do teto. E às vezes é assim que nos sentimos. Elas nem passam do teto. E não vão passar mesmo. Se nos nossos relacionamentos familiares está faltando a graça do perdão, está faltando dignidade, está faltando respeito, está faltando uma vida comum debaixo da mesma graça de Deus. Está faltando reconciliação, está faltando perdão. Essa passagem nos diz claramente que um relacionamento errado entre o casal
entre pais e filhos, entre filhos e pais, é um impedimento à oração. E se não somos respondidos nas nossas orações como família, a nossa casa carece de graça, a nossa casa carece de misericórdia. Ela está sob o juízo de Deus, que simplesmente vem quando Deus não responde às nossas orações. Há muitos outros textos, por ora nós ficaremos nesse, quem sabe em outra oportunidade falaremos de outros impedimentos à oração, mas nós queremos concluir que a oração bem-sucedida, ela depende de uma estreita união com Cristo. Ela depende de um estreito relacionamento com Cristo. Ele nos diz isso lá em João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O nosso egoísmo gosta só da segunda parte, né? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha, Deus vai me atender tudo. Mas qual é a condição? Permaneçam em mim e as minhas palavras permaneçam em vós. Eugene Peterson traduz: mas se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que as suas petições serão atendidas. Que Deus nos abençoe, que Ele nos conceda a graça de sempre contarmos com a assistência do Espírito Santo de Deus, que sonda, que conhece os nossos corações, sabe quando nos assentamos, sabe quando nos levantamos. Não há como permanecer com máscaras na presença do Senhor, elas caem por terra. Deus quer aquilo que nós somos, porque Ele quer trabalhar aí na nossa vida. Que Ele nos dê a graça de reconhecermos que a nossa vida de oração muitas vezes não é mais abundante, porque nós temos impedimentos sérios que precisam ser removidos. Nós precisamos tomar conhecimento deles. E nós precisamos nos render aos pés do Senhor para estarmos alinhados com a sua palavra. Que Ele assim nos abençoe. Amém? Assentados mesmo como estamos e nesse espírito de oração, vamos dizer para o Senhor através deste hino, quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Que os cuidados deste mundo não nos afastem do Senhor e do propósito dEle para as nossas vidas. Vamos cantar este hino em espírito de oração na presença dEle. Minha
você sente no seu coração, como eu, que precisamos realmente de uma vida mais abundante de oração, com assistência do Senhor para vencermos todo o mal e toda a tentação, eu te convido a se colocar de pé comigo para nós orarmos, pedindo essa graça, esse favor do Senhor em nossas vidas. Oremos. Pai Santo e querido, assim como o teu povo no passado era convocado solenemente e passavam horas afinco, Senhor, de pé na tua presença para confessar pecados, reconhecendo, ó Deus, que estavam distantes do Senhor, distantes do teu propósito. Nós queremos humildemente, Senhor, na tua presença, confessar, ó Deus, que o Senhor não é culpado pelas nossas orações não atendidas, porque há pecados, ó Deus, em nosso coração, há egoísmo e cobiça, Senhor, nas nossas orações. As nossas melhores intenções, ó Deus, elas estão permeadas de maldade por causa da nossa natureza caída, inimiga do Senhor, inimiga da tua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Assim como Davi oramos, purifica-nos, Senhor, limpa-nos da nossa iniquidade, para que possamos experimentar uma vida mais abundante, mais alegre na tua presença, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos relacionamentos, às vezes tão conflituosos, principalmente no que diz respeito à família, Senhor. Casais que não se entendem, casais que não se comunicam e querem ainda assim se comunicar com o Senhor e serem atendidos nas suas petições. Pais, ó Deus, que não têm um bom relacionamento com seus filhos, e filhos, ó Deus, que não obedecem aos seus pais e querem ainda ter uma vida de oração abundante, ó Deus. Tudo isso nos afasta do Senhor, tudo isso nos afasta de estarmos aos teus pés, ó Deus, nos humilhando, na nossa arrogância e na nossa soberba, Senhor, nós fazemos com que o seu rosto e os seus olhos se desviem de nós. Ó Pai, mas nós queremos confessar ao Senhor e dizer que nós não podemos viver assim, Senhor, nós não podemos viver sem a tua resposta, nós não podemos viver sem a tua direção, sem a tua graça e sem a tua misericórdia sobre o nosso lar, sobre a nossa família, Senhor. Por isso nós te suplicamos nesta manhã, perdoa-nos, Senhor. Como o teu povo também, como a tua igreja, que muitas vezes se reúne aqui de forma hipócrita, ó Deus, e achando que precisamos e devemos ser atendidos pelo Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Derrama mais uma vez da graça do teu Santo Espírito, nos convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, para que aos teus pés, Senhor, nós possamos receber aquele socorro que precisamos em ocasião oportuna. Olhamos para a nossa nação também, Senhor, e vemos que a tua palavra nos diz que se o teu povo se humilhar diante do Senhor, ele abençoará a nação, Senhor. Nós vemos a nossa nação tão carente de ti, Senhor. Será que não é porque não temos nos humilhado na tua presença, Senhor? Será que é porque não temos ouvido a tua voz? Será que é porque temos mais murmurado, ó Deus, do que curvado os nossos joelhos na tua presença para interceder pelos líderes da nossa nação, para pedir até para que a sua mão pese sobre eles, Senhor, mas fazer isto com propriedade de quem te conhece e sabe que o Senhor detesta a injustiça. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós, da nossa nação, das nossas famílias. Nós as colocamos diante do Senhor e pedimos, ó Deus, a tua paz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que a consagração, que a consolação do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre vós permaneça, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Sentai-vos, queridos.
Nós nos alegramos muito por estarmos juntos novamente e nos alegramos ainda mais com pessoas que possam estar nos visitando. Nós gostaríamos de abraçá-los novamente e reconhecê-los. Há porventura alguém nos visitando hoje pela manhã? Pediríamos a gentileza de você colocar de pé, nossa irmã aqui. Paz, querida, seja bem-vinda. O seu nome? Rose. Seja bem-vinda, querida. Da onde? Deus a abençoe muito. Seja bem-vinda aqui no nosso meio. Nós temos lá atrás também os nossos irmãos. Sejam bem-vindos. São aqui de Campinas mesmo? Deus os abençoe ricamente. Recebam aí o nosso abraço fraterno e desejo de que possam voltar outras vezes para estar conosco. Nós queremos pedir que os irmãos dêem uma olhada no nosso boletim. Nós temos informações importantes, 2 delas. Hoje à noite, o reverendo Ricardo Gutierrez vai estar conosco compartilhando daquilo que Deus tem falado ao seu coração, a respeito de missões, dos projetos que ele tem, que o Senhor tem colocado diante dele. E no próximo domingo nós teremos a assembleia da nossa igreja ordinária. Deem atenção a isso. Nós estamos alegres por poder ver o reverendo Fernando aqui conosco e o Bezaliel. Por quê? Eles estão se convalescendo de um momento de enfermidade que tiveram e nós damos graças a Deus porque o Senhor os tem sustentado e os nossos pastores estão aqui conosco, ainda na convalescência, mas já podendo estar se reunindo aqui conosco. Nós vamos seguir com a nossa escola dominical. Procure uma classe que possa estar te atendendo e aqui no templo se reunirá também uma classe. Deus os abençoe ricamente.
Senhor.